Como prometido, então, vim falar hoje aqui sobre estratégias de emagrecimento, né? Falando sobre o âmbito da alimentação dessa vez e não do treinamento. Meu nome é Daiane Mormani e se você não me conhece, já se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu like para você acompanhar tudo sobre essa questão de fitness, de emagrecimento e mudança do corpo. Bom, seguinte, primeira coisa, hoje inclusive eu acabei de fazer um post. Esse vídeo é na realidade para quem de fato está tentando emagrecer e não quem quer ser emagrecido. Quem quer emagrecer entende que ele vai ter que ter uma parcela grande de empenho e de dedicação nessa jornada de emagrecer. Ou seja, ela vai ter que se dedicar a treino e alimentação. Então, sabendo disso, qual tipo de estratégia eu acho mais interessante para quem está buscando emagrecimento, para quem tem aí uma dificuldade em seguir um planejamento alimentar, etc. Eu gosto muito da dieta que ela é low carb, tá? Mas diferente do que muitas pessoas que não possuem conhecimento acreditam, low carb não é zerar o carboidrato, é simplesmente comer uma quantia menor de carboidrato comparado à quantia de proteína, por exemplo. Então, você não zera o consumo, né? Você não deixa ele praticamente quase nulo. Você coloca ele e usa algumas estratégias interessantes, como o uso de carboidratos integrais e não simples. Por quê? Esse tipo de alimentação contribui para que a gente não tenha fome em excesso. O carboidrato simples muitas vezes faz com que tenhamos fome mais rapidamente ou que tenhamos ainda uma vontade maior de comer doce. Então, já existem grandes evidências que embasam isso que eu estou te dizendo. Então, a low carb eu acredito que seja interessante. É a melhor? É a única? Não, de forma alguma, gente. Você pode emagrecer com infinitas estratégias, comendo inclusive carboidratos simples, desde que você esteja em déficit calórico. Eu estou falando de estratégias, tá? Existe uma outra estratégia que é do jejum ou jejum intermitente, ou apenas realizar um jejum até a hora do almoço. Muita gente tenta e acaba escorregando. Por quê? Porque não se planeja como é que vai ser as refeições a hora que começar a comer. Para quem que é interessante o jejum? Para pessoas que têm dificuldade em comer certo. Então a gente brinca que diminui a janela de oportunidade dessa pessoa comer errado. Qual que é o ponto negativo? Muitas vezes a pessoa deixa estar com muita fome, naquele ponto de realmente estar desesperada, e aí quando começa a comer qualquer coisa e uma quantia muito grande de calorias. E aí no final ela fez jejum, ela ficou sem comer ali um período, porém a hora que ela começou a comer, ela extrapolou nas calorias. E no final, para você emagrecer, você precisa estar com um déficit calórico. Qual outra possibilidade também que nós temos? É a cetogênica. Eu não gosto da linha da cetogênica, tá? Mais uma vez, não estou falando que é certa, que é errada, isso, aquilo. A cetogênica ela tem um consumo de gordura muito alto e ela realmente reduz ou quase anula ali o consumo de carboidratos. Eu não gosto disso, eu não acho algo muito interessante para a saúde. Eu não acho também muito interessante que a gente restrinja muito o consumo de um dos macros, né? E não acho interessante a alimentação que é rica em gordura, mesmo que seja uma gordura saudável. Eu penso sempre a longo prazo como é que isso vai ser. Tem gente que realmente tem um amadurecimento de saber que aquilo é por um momento, depois troca e faz uma continuidade, colocando de novo esses alimentos que retornou, mas a minoria é esse tipo de gente. A maioria fica ali tentando por anos fazer a mesma estratégia sem sucesso. Outra coisa também que vale a pena reflexão é o seguinte: de repente, em algum momento da sua vida, você tentou uma das estratégias e não conseguiu. Mas isso foi, sei lá, não sei quantos anos atrás, quando você tinha outro conhecimento ou outra postura. A minha dica para você se você tá aí tentando alguma coisa para emagrecer, recorrendo a estratégias corretas, né, com indicação médica, com acompanhamento de profissionais, é que você tente novamente algo que de repente no passado parecia impossível para você. Vou contar aqui um pouco da minha experiência como pessoa, né? Não como profissional. Eu já tinha tentado outras vezes fazer o jejum e eu sempre falei, cara, esse negócio de fazer jejum não é pra mim, eu não consigo ficar sem comer. Eu tenho que comer, eu preciso, eu me sinto melhor me alimentando, fazendo refeições fracionadas durante o dia. Eis que há pouco tempo atrás eu comecei
a fazer, mas não de forma de tenho que ficar 14 horas sem comer, hoje eu tenho que ficar 16, hoje eu tenho que ficar 24, não, eu apenas pulava a refeição da manhã e tentava ir até o almoço sem fazer nenhuma refeição, apenas tomando chá e café sem adoçante. Tem dado muito certo, consigo alguns dias, outros dias não. Então eu acho muito importante a gente tentar se conhecer, tentar entender o seu momento. Se naquele dia você acordou e percebeu que está com mais fome do que o normal, você bebeu água, recorreu a várias coisas que a gente pode recorrer e não conseguiu, se alimenta. É melhor. Vou te dar um outro exemplo meu. Sexta-feira passada eu estava ali fazendo o meu jejum e na realidade eu me perdi no tempo. A Maria tinha consulta, minha bebê, e a gente saiu para essa consulta e eu não tinha comido, a consulta era 12:30, mas eu não comi pela correria mesmo. Quando foi 1:30, quase 2 horas da tarde, acabou a consulta e eu falei pro meu marido, eu preciso comer. Só que nesse momento eu já estava me sentindo mal, eu já estava sentindo fraqueza, e quando eu fui comer eu realmente perdi o controle, né? Eu percebi que eu fiz um prato de coisas que eu nem aguentaria tá comendo, comi, né, de coisas realmente que estava na minha dieta. Depois eu já quis comer doce, comi doce, daí em diante percebi que eu perdi o controle. Então eu sei que para mim, no momento, pular esse café da manhã, ele é válido em alguns dias, mas não em todos. E no dia que eu não estou pronta para isso, eu realmente entendo e fraciono as minhas refeições. Então é muito interessante que você tenha em mente isso, de que de repente se você tentou alguma coisa é válido tentar novamente, porque você pode estar em outro momento ou adaptar a estratégia à sua realidade, ok? Mas lembre-se, sempre que você estiver em déficit calórico, você vai estar emagrecendo. Porém, é válido, é interessante e é saudável que você faça isso de forma que você continue comendo todos os tipos de macro, tá? Não precisa comer o pão francês, não precisa comer o pão branco, mas que você consuma o carboidrato, mas de forma integral. É interessante também para sua macrobiota, para o funcionamento do intestino. Combinado? Muita gente me pergunta, mas por que em dado momento tem gente que começa a comer chocolate ou começa a comer pós-treinos mais calóricos? A gente tá falando nesse vídeo sobre estratégias de emagrecimento. Então, a low carb, por exemplo, ela não é tão indicada para quem tá querendo ganhar massa magra, onde a gente vai precisar aumentar esse consumo de carboidratos. E quem sabe usar uma estratégia de aumentar ali, dar um pico de insulina através de um chocolate ou um doce no pós-treino. Mas isso fica para um próximo vídeo. No vídeo de hoje a promessa era entregar estratégias de emagrecimento. Então eu gosto muito, tenho muita afinidade com a low carb e com o jejum, mas não que ele seja determinado todos os dias, tem que ser feito tantas horas. Não, é apenas realmente pular o café da manhã e deixar mesmo meu corpo ali agindo sem o alimento. Combinado? Se você gostou, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um spoilerzinho só para te dar, que a gente pode fazer também na low carb, nos dias que você for treinar a sua musculatura onde você quer mais atenção, então, por exemplo, no caso das mulheres, que é perna ou glúteo, né? Ou glúteo, a gente pode fazer um aumento de consumo de carboidrato para o treino render mais, para ele ser melhor e você ter uma recuperação mais adequada. Combinado? Não se esqueça também que eu abri as vagas para o meu desafio 30 em 20, um programa de emagrecimento super interessante de resultados rápidos. Então, você pode se inscrever, vai lá no meu site ou deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando, combinado? Beijo e até mais!